Ora, então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da Minitel e toda esta equipa que está aqui constantemente a tentar melhorar o negócio para todos, uh, cá estamos de novo para mais uma sessão sobre RGPD, neste caso dedicada à educação, os estabelecimentos de ensino. É um caso particular, como vão ver, há algumas coisas que vão ver hoje que já viram noutros webinars que a Minitel fez, mas há coisas muito particulares da questão da, da educação. Ora bem, em primeiro lugar, há aqui um primeiro slide que já viram outras vezes, que no fundo, até ao ponto 5, significa o que é o RGPD. Isto é o sumário da nossa apresentação, e a partir do ponto 6, quais são as soluções que a Minitel preconiza para que o RGPD seja cumprido nas instituições de ensino. Ora bem, eu tenho aqui uma coisa do lado esquerdo, do lado direito do ecrã que não gosto, já sei. O que é o RGPD ou GDPR, conforme queiram chamar em português ou em inglês, quando entra em vigor? Já ouvimos isto várias vezes. Entra em vigor a 25 de maio de 2018. Mas atenção aqui a um pormenor que eu há pouco tempo me percebi. O RGPD já está em vigor há 2 anos. Ou seja, a Comissão Europeia disse há 2 anos atrás que este regulamento ia ser implementado e que os países tinham 2 anos de adaptação. Ou seja, a 25 de maio de 2018 acaba o período de adaptação e fica efetivo o RGPD. Portanto, há 2 anos que devemos andar a falar nisto, e há 2 anos que todas as empresas portuguesas, e quem é abrangido, que são a maior parte das empresas portuguesas, deveria estar a tratar de se pôr em conformidade com este regulamento. A partir de 25 de maio acabou o tempo e, portanto, temos mesmo que estar conformes. De uma forma simples, o GDPR é uma nova organização de proteção de dados concebida para reforçar e unificar a proteção de segurança de todos os dados guardados nas organizações, incluindo escolas, academias e outros estabelecimentos de ensino. Atenção ao parágrafo a seguir. As normas de disponibilização de dados pessoais dos alunos no site da internet da CNP de legislação 1495/2016 são substituídas e reforçadas pelo GDPR. É importante que se tenha isto bem presente. Agora, a quem é que se aplica no caso de instituições de ensino? A instituição de estudantes tem estudantes do país da União Europeia. A escola processa dados pessoais dos alunos, recolhe, utilização, análise e partilha. A escola tem funcionários, professores, administrativos, alunos e staff e suportes na Comunidade Europeia? Se sim, então o GDPR aplica-se à instituição de ensino. Aplica-se, no fundo, praticamente todas as instituições de ensino. É rara aquela que não nem estou a ver nenhuma. Em 2018, qualquer organização que recolha o processo de dados pessoais dos cidadãos da Comunidade Europeia deve estar conforme os requisitos anunciados no GDPR. Já vimos isto é válido não só para as instituições de ensino, como para qualquer empresa. Aplica-se ao processamento, aplica-se tudo aquilo que a escola fizer com os dados pessoais, recolha, utilização, análise e partilha. Atenção aqui à partilha, já vamos abordar este tema um bocadinho mais à frente, que é muito importante. O registro de estudantes e professores, informação sobre os pais dos alunos, antigos alunos, bolsas, imagens, informações e fotografias no site, apps educativas, etc. Tudo isto tem que estar abrangido pelo GDPR, ou RGPD, conforme quer. Ora bem, os 6 princípios do GDPR, artigo 5º do GDPR, os dados pessoais devem ser objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados. Atenção a este pormenor. É muito importante que as empresas entendam, que as pessoas entendam que a partir de maio do próximo ano, os dados têm que ser tratados de uma forma muito profissional e muito concreta. E não posso agarrar nos dados que recolhi para um determinado efeito e usá-los para outros, sem a permissão da própria pessoa. Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas. Ok? Não preciso dizer nada sobre isto, é perfeitamente explícito. Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário. Ou seja, volto a dizer, não posso usar os dados de uma forma abrangente. Tem que ser usados para aquilo que eu pedi autorização para que sejam usados. Tratados de forma a garantir a sua segurança, incluindo a proteção contra o tratamento não autorizado ou ilícito, contra a perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas. Este parágrafo, este ponto 4, é importantíssimo. E, no fundo, resume aqui em 3 linhas
toda a tecnologia que nós vamos mostrar a partir de uma determinada fase desta apresentação, que no fundo garante que isto tudo que aqui está seja cumprido. Há aqui muitos pontos do GDPR que têm a ver com a organização da própria empresa e da própria escola. Já vamos tocar nestes assuntos. Exatos, atualizados sempre que necessário, ou seja, eu não posso ter dados desatualizados, okay? Tenho que ter dados atualizados. Conservados de uma forma que permite a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para os quais são tratados. Ou seja, não sei se já tiveram o cuidado de ler o RGPD. O RGPD há lá uma altura que diz que o indivíduo tem direito a exercer o direito, peço desculpa, tem o direito a exercer o direito, desculpa pelo pedinagem, do esquecimento. Ou seja, eu posso pedir a uma instituição que apague completamente os meus dados de produção. Portanto, eu deixo de existir para aquela escola. E isso é possível e eu tenho direito a exigir isso. Okay? O responsável por tratamento está encarregue pelo cumprimento e tem de poder comprová-lo. Ou seja, o tal DPO, que nós já falámos muitas vezes, o Data Protection Officer, nas escolas é praticamente obrigatório. Eu não vejo razão nenhuma para que na escola não seja obrigatório e tem que ser responsabilizado por todos estes 6 pontos que aqui estão. Okay? Como é que o GDPR afeta as escolas, na nossa opinião? O GDPR é aplicado em maio de 2018, conforme já dissemos, e introduz um quadro regulamentar de novos direitos de proteção de dados para os cidadãos da Comunidade Europeia. Vai ter um enorme impacto nos sistemas de ensino, claro que sim. A falta de cumprimento pode levar a pesadas multas. As multas, como já frisámos, aqui são iguais às multas das empresas comerciais, ou seja, 20 milhões de euros ou 4% da faturação, o que for maior, podem ascender a estes valores. O GDPR afeta a forma como as escolas lidam com os dados e como a informação é gerida, por isso devem mudar a sua política de recolha e gestão de dados. Muita atenção a este ponto. É obrigatório que os dados estejam... As escolas precisam dos dados, obviamente, mas têm que os ter de uma forma segura, saber onde eles estão e tê-los protegidos. Existem passos a dar e práticas a implementar para garantir que, quando o GDPR for introduzido, o estabelecimento de ensino está preparado. É muito importante que isto se meta isto na cabeça dos vossos clientes, que são no fundo as escolas a quem hoje especificamente nos dirigimos. Nós temos aqui 10 passos para garantir que a instituição está em conformidade. Vamos passar a enumerá-los de seguida. Segurança para cumprir o GDPR. A segurança é vital para o cumprimento do GDPR. É necessário implementar as medidas técnicas e organizacionais contra o processamento não autorizado, perda ou destruição dos dados. Como vão ver aqui à frente, do ponto de vista tecnológico, tudo isto praticamente anda à roda da segurança. Há pontos que não estão diretamente ligados à segurança, mas tudo isto ronda muito à volta da segurança e orbita muito à volta da segurança. Ora bem, primeiro ponto. Conhecimento. Dar conhecimento à escola, isto é aquilo que nós entendemos que os meus amigos devem dizer aos vossos clientes de escolas. Dar conhecimento à escola de que a legislação de proteção de dados vai mudar e que as vai afetar. Inquestionável e incontornável. Informação guardada. Auditar os dados que guardam e que políticas de proteção de dados têm implementados até à data. Tem que cair na real, como dizem os nossos amigos brasileiros. Privacidade. Rever acordos de privacidade existentes e implementar um plano para as alterações necessárias. Ponto 4. Verificar as políticas de privacidade atuais para garantir que cobrem todos os direitos de indivíduos, incluindo a eliminação de dados pessoais. Falando disto há pouco, a questão do direito ao esquecimento, o direito que as pessoas têm de apagar os meus dados, daí eu não quero que a escola tenha mais qualquer dado. É possível que um aluno que saia da escola peça isso à escola e a escola tem que o cumprir. Consentimento, rever de que forma procura obtém e registra o consentimento do processamento de dados. É muito importante que a escola entenda que no caso de alunos que não sejam maiores, têm que ser os pais a autorizar a utilização dos dados dos alunos, dos filhos dos pais, portanto dos alunos, e, consequentemente, essa autorização tem que estar clara e de forma precisa. Fuga de dados, garantir que tem a implementação de procedimentos necessários para investigar, reportar fugas de dados pessoais. Não. Reparem que o RGPD não diz que a escola tem que ser à prova de bala, tem que ser um bunker. Não tem, é impossível. Hoje em dia, os hackers, enfim, andam sempre à frente das empresas de segurança e conseguem sempre entrar. O que é importante perceber-se é que, em caso seja atacado, eu tenho que reportar à CNPD, como todos sabemos, tenho 72 horas para o fazer, mas tenho que provar à CNPD que, apesar de ter sido atacado, eu tinha implementado todos os recursos normais para garantir a conformidade com o RGPD. E a partir daí evita as multas, que é algo, no fundo, que é importante aqui, uma das partes importantes, porque
temos que também entender que não faz qualquer sentido que os dados que nós damos de boa fé, seja a quem for, seja uma empresa de eletricidade, seja uma empresa telefónica, seja um operador, os dados que nós lhes damos amanhã possam ser usados contra nós ou usados ilicitamente a fazer seja o que for, porque não houve o cuidado dessa empresa a quem nós facultámos os dados em tomar as devidas proteções. Determinar que sistemas irá implementar para verificar a idade dos alunos, obter consentimento dos pais relativamente ao processamento de dados. Falando nisto há pouco, os alunos menores, no fundo, são muitos, é preciso que os pais autorizem que sejam usados os dados dos alunos. Designar um Data Protection Officer, já falámos nisto há pouco. Nas escolas, na nossa opinião, é forçoso que ele exista para ser responsável pelo cumprimento do GDPR, no fundo, para ser responsável por tudo aquilo que nós vamos aqui dizer hoje. Segurança. Ter uma política de proteção de dados digital implementada é vital para garantir o que precisa de ser feito para cumprir a legislação. Cá estamos nós, novamente, a dizer que a segurança é um ponto fundamental em toda a questão do GDPR. Internacional. Se a escola funciona internacionalmente, deve determinar qual a autoridade de supervisão que tem a ver com os dados. Atenção ao funcionamento internacional. Todos nós, com certeza, muitos de nós já tivemos filhos que foram de Erasmus para fora da escola, para fora de Portugal, seja da Europa, seja fora da Europa. A escola que o meu aluno está e à qual eu forneci os dados dele, e a minha filha ou o meu filho tiveram que fornecer os dados, vai partilhar esses dados com uma escola lá fora. É preciso ter cuidado com isso, pedir autorização aos pais, se for menor, se não for maior, pedir autorização ao aluno, para que os dados sejam partilhados com essa escola lá por fora, e tem que se perceber exatamente qual é o fim para que eles vão ser partilhados. Portanto, há muitas nuances e muitas alterações aqui a ter em conta. Por onde começar? O meu começo é auditar a informação, conhecer os seus dados, com que finalidade é que os processa e com quem partilha a informação. Registros manuais, como podem estar seguros, são perguntas que têm que ser feitas, que têm que se pôr no ar. Quem tem acesso aos dados? Destrói os dados com segurança, com que critérios? E se precisar de partilhar informação? Ou seja, se eu apagar dados, apago-os com segurança, tenho a certeza que eles não são reutilizáveis, com que critérios é que eu apago os dados? E se precisar de partilhar informação, se eu já apaguei, como é que eu os partilho? Tudo isto tem que ser, isto é a questão da organização, é uma questão do workflow documental interno, e das escolas têm de pensar que, enfim, perdoem-me o termo, mas a rebaldaria de informação e de dados vai acabar, e tem forçosamente de acabar. Como é que é enviada? Saber se foi recebida pelo receptor correto é importante. Eu, quando envio dados para um sítio qualquer, tenho que ter a certeza que quem os recebe é para quem eu os quis enviar, e não extraviá-los de alguma forma, porque eles podem ir parar as mãos erradas. Os professores precisam tirar registros de trabalhar em casa? Isso é permitido em que condições? Muito bem, os professores vão levar dados dos alunos para casa. É permitido? Podem ou não fazê-lo? Em que condições é que o podem fazer? Temos solução para isso à frente, vamos ver. Quanto a fecheiros informáticos e dispositivos portáteis, muito do que dissemos aplica-se. Os fecheiros dispositivos são encriptados, aí está, prende-se muito com o ponto anterior, os professores levarem dados para casa, de que forma é que eles os levam, como é que eles os levam, estão protegidos, não estão protegidos, se eles perderem, o que é que acontece? Tem uma possibilidade de password segura, uma política de password segura, é importante. A password 1, 2, 3, 4, 5, 6 não serve para nada. É preciso implementar dentro dos sistemas do Windows, forçar a que as passwords sejam fortes, e não passwords daquelas que toda a gente sabe, o ano de nascimento, a data de nascimento, todas essas passwords não têm qualquer espécie de validade. Quando descarrega e envia dados para fora, para outras organizações, que mecanismos utiliza? São seguros os mecanismos? Ou eu mando por e-mail um fecheiro que nem sequer encriptado está e qualquer médium inimigo o pode apanhar? Tudo isto são questões que têm que ser colocadas e para as quais há solução. Ora bem, soluções que respondem aos desafios. Primeiro pegamos o problema e agora vamos pôr aqui algumas soluções. Ora bem, quais são os desafios das instituições de ensino? Grandes volumes de dados sensíveis, indiscutível. Pautas, detalhes de cartões de crédito, número de segurança social, registros de funcionários, tudo isto existe nas bases de dados das escolas. Departamento de IT no limite das suas capacidades. As escolas estão sempre a cortar recursos, estão sempre com orçamentos, ouvimos disso todos os dias, no início do ano letivo. Há sempre estas grandes polémicas sobre os orçamentos que o Estado dá, que o Estado não dá, os orçamentos os apoios às escolas privadas. Isto são temas muitíssimo pequenos no início do ano letivo e, portanto, todos nós sabemos que as escolas estão sempre muito apertadas em termos de orçamento e o que têm disponível normalmente dedicam à parte pedagógica e não à parte informática. E temos
equilibrar muito isto, porque há dados agora a proteger e a proteção das cidades vai comer a um bocadinho do orçamento. Há tempo limitado para gastar com segurança e backup, indiscutivelmente. A escola está lá não é para fazer backup, está lá é para ensinar as pessoas para transmitir pedagogia. E, portanto, quanto menos tempo se tiver que perder com a parte informática, melhor. Proteção de grande número de utilizadores e dispositivos, é verdade. Hoje em dia as escolas têm muita gente, muita dessa gente, muitos alunos interagem com a escola através dos seus dispositivos móveis. Já vamos ver à frente qual é a problemática que isso traz. E é preciso proteger esses dispositivos. Orçamentos apertados, já falámos, aplicações utilizadas, hardware velho ultrapassado. Isto tudo tem a ver um bocadinho com a limitação orçamental que as escolas têm, especialmente as escolas públicas. As fugas de dados podem ter um preço muito elevado, perda de fundos de investigação, sérios problemas de reputação, afetar parcerias, exposições dos estudantes a colaboradores, roubos de identidade. Isto tudo é a infância da arte. Todos nós sabemos quais são as consequências de uma perca de informação. Funcionários a trabalhar em cada um dos locais, investigadores que se deslocam no laboratório ao terreno, estudantes que levam o computador para casa, tudo isto tem que ser protegido, tudo isto tem que ter os devidos cuidados. Ora bem, por onde começar? Ops, que eu andei para trás, e vou andar para a frente, peço desculpa, e vou eu. Que soluções precisam? Soluções de segurança que controlem, protejam os dados existentes de uma forma inteligente. Preocupámos-nos aqui muito, eu faço aqui um pequeno parênteses, em encontrar soluções, e tem sido essa a nossa vida nos últimos 2 anos, em encontrar soluções que sejam fáceis de implementar, que sejam adaptadas ao orçamento disponível, que sejam de confiança, que poupem tempo, que possam ser configuradas especificamente para as suas necessidades e não soluções que tenham 50 mil funções, das quais eu só vou usar 10. Tudo isso custa dinheiro. Que ofereçam um melhor equilíbrio entre local, virtual e cloud. É muito importante. Hoje em dia fala-se muito de local, fala-se muito em físico, fala-se muito em virtual. Qual é o melhor equilíbrio entre todas estas tecnologias? Há soluções para isso. E nem tudo é cloud, nem tudo pode ser virtual, nem tudo tem que ser físico. Portanto, há aqui um equilíbrio importante. As escolas têm que pensar nisso e isso muitas vezes leva à redução de orçamentos. O facto de eu optar por virtualização muitas vezes tem a ver com e resulta numa poupança muito grande em termos de orçamentos. Sejam adequados orçamentos de educação, obviamente que sim, já falámos nisto, os orçamentos de educação são sempre muito, muito curtos e é preciso adequar toda esta tecnologia aos orçamentos de educação. Ora bem, entramos aqui naquilo que nós dizemos que são as 5 tecnologias, ou as 5 áreas, não são 5 tecnologias, as 5 áreas em que se tem que ter atenção para cobrir o RGPD. Segurança de endpoint, segurança de rede e periferia, segurança interna, storage backup e disaster recovery e segurança da mobilidade. Que para cada uma destas soluções, para cada uma destas problemáticas, a Minitel tem uma solução. No caso da segurança de endpoint, o webroot, segurança de rede e periferia Endian, segurança interna, o device lock DLP, storage backup e disaster recovery, temos aqui o Trends, que é uma conjugação entre o Trends e a KNAP e a Crucial, e Data Locker e SOTI na parte da mobilidade. Ora bem, falando um pouco do webroot, ora bem, isto é um tema, enfim, já muito recorrente, nós já falámos disto várias vezes e cada vez mais temos razão. Cada vez mais o mercado nos dá razão, cada vez mais os analistas, os intelectuais desta área nos dão razão, porque de facto a proteção, e cada vez mais os nossos concorrentes nos dão razão. Porquê? Porque a webroot já é assim há 1 ano e tal ou há 2 anos, e só agora é que os nossos concorrentes estão a perceber que de facto a tecnologia que a webroot implementou há muito tempo é de facto a tecnologia certa. E porquê é que nós dizemos isto? O malware hoje em dia é um malware em constante mutação. Os vírus, digamos assim, ou malware, são capazes de mudar de cara de hora a hora. Praticamente mudam de cara com uma frequência extraordinária. É preciso uma segurança inteligente que consiga resolver este problema ou consiga enfrentar este problema. Ora bem, se eu tenho este problema pela frente, em que o malware é capaz de se mudar e de se adaptar à segurança que eu tenho de uma forma perfeitamente ininteligível, se eu tenho um software de segurança anti-malware que depende de listas de vírus que eu tenho que descarregar, que eu tenho que ir à net, que têm que ser atualizadas, que tenho, a assinatura do vírus tem que lá estar, tenho que fazer o descarregamento daquilo para o meu servidor central, e do meu servidor central tenho que fazer o deploy daquilo para todos os meus utilizadores, quanto tempo é que isto me vai demorar? Provavelmente horas. Provavelmente horas. Quando eu chegar ao fim deste meu processo,
provavelmente já o vírus que eu estou a proteger mudou de cara. E então, como é que eu resolvo esse problema? E está, por isso mesmo se chegou à conclusão que a segurança tradicional, com as famosas listas de vírus, já hoje não responde às necessidades de segurança básicas. E o WebRoot nisto foi pioneiro. O WebRoot é uma tecnologia de anti-malware completamente baseada em cloud, baseada numa inteligência chamada Bright Cloud, que é hoje usada por parceiros tipo Aruba Networks, Cisco, Palo Alto, RSA, que usam esta Bright Cloud, que é a propriedade da WebRoot, a inteligência da WebRoot, para dar mais performance e dar mais um layer de segurança às suas tecnologias, já por si só muitíssimo interessantes, e portanto isto, de certa maneira, assina a qualidade desta solução da WebRoot. Eu costumo comparar o WebRoot com uma rede de tipo WhatsApp. Digamos que se eu dentro da minha rede WhatsApp tiver todos os endpoints de WebRoot, e se eu colocar uma mensagem hoje no meu grupo de WhatsApp, todos os meus endpoints imediatamente conhecem e sabem essa mensagem, instantaneamente. Ora bem, este processo é muito mais fácil é muito mais rápido e muito mais fácil de implementar do que propriamente os processos das assinaturas de vírus e do descarregamento das atualizações. Ou seja, o WebRoot, sem ter necessidade de ser atualizado, está sempre atualizado porque a inteligência dele está na cloud. E sempre que eu preciso saber se um fecheiro é mau, bom ou o que é que ele é, eu vou à cloud perguntar. E essa cloud está constantemente atualizada, está constantemente sendo alimentada por milhões de dispositivos. Olha, estão aqui abaixo, 7.5 milhões de dispositivos, 1.5 milhões de utilizadores, dispositivos móveis e 27 milhões de utilizadores parceiros da OEM. Isto tudo alimenta esta Bright Cloud, alimenta esta inteligência. Portanto, é muito difícil que um malware passe despercebido ao WebRoot. Prova disso está que o WannaCry, há uns meses atrás em Portugal, nenhum parceiro, nenhum cliente ou parceiro que tenha o WebRoot foi atingido pelo WannaCry e está isso completamente comprovado. Portanto, é uma segurança de nova geração, é preciso ter em atenção todas estas funcionalidades que o WebRoot oferece. Por que a razão WebRoot é adequada às escolas? Responde às novas ameaças e cumpre o GDPR, com certeza que sim. Solução eficaz de Next Generation, a realidade da segurança alterou-se e a proteção do endpoint que responde aos sofisticados ataques atuais também evoluiu. Acabei por dizer isto um pouco no slide anterior. A sensibilidade da assinatura está ultrapassada e não é eficaz e deixa de entrar uma malware atual na rede e já minimamente expliquei porquê. Poupa tempo e recursos. As equipas de suporte TI reduzidas dão suporte em inúmeros dispositivos desktops móveis em funções administrativas e salas de aulas. É muito complicado o diretor da IT, o responsável da IT de uma escola, conseguir fazer todas estas tarefas de uma forma eficiente. Portanto, é preciso libertar tempo para ele. E libertar tempo e aumentar-lhe a confiança, sabendo que as soluções que tem estão efetivamente a fazer a função para a qual foram destinadas e que ele pode estar descansado, que dali nada de mal vem. Muitas infecções de malware originadas em sites suspeitos e links períodos de ataques concentrados, peço desculpa, impossível andarem a batalhar contra a ransomware, gastarem muitas horas e às vezes dias a remediar os danos das ameaças e a gerir segurança. Não há qualquer dúvida que assim é e que isto exige soluções fáceis de utilizar. Proteção baseada na cloud, já falámos, com analíticas avançadas e machine learning, detecta ameaças em tempo real, através de análise comportamental. O WebRoot consegue perceber se um determinado fecheiro tem um comportamento diferente daquilo que é expectável que ele tenha. Um fecheiro do Word não é suposto inserir à partida de registros no registry, não é suposto desplotar aplicações. Portanto, o WebRoot sabe qual é o comportamento normal de um determinado fecheiro, sabe qual é o comportamento normal de uma determinada pessoa e a partir daí ele consegue perceber se há desvios nesse comportamento e alertar caso haja e bloquear determinadas ações caso as entenda como maliciosas. Elevada eficácia na prevenção de malware, 99,8%, sem assinaturas, definições e atualizações de vírus, já dissemos como, isto é tudo por MD5 e portanto é tudo por um cartão de identidade que os fecheiros têm e que o WebRoot na tal Bright Cloud sabe quem são. Utilização mínima de recursos, ambientes virtuais e físicos. O WebRoot protege PC, Mac, Android, smartphones, tablets e iOS, é o que se quiser. Instalado e funcionar em apenas 20 segundos é uma grande verdade. Nós tivemos já clientes que instalaram o WebRoot 2 vezes porque acharam que da primeira vez não estava bem instalado, tal não tinha sido a rapidez com que ele tinha sido instalado. Scans em poucos minutos, é efetivamente verdade, sem conflito de implementação conjunta com antivírus existentes. Isto é importantíssimo.
Ora bem, eu hoje em dia não consigo instalar uma CAF e um Symantec em simultâneo porque eles vão entrar em conflitos e vai haver problemas gravíssimos nos sistemas em que eu instalar. Com o WebRoot, como não há listas de vírus, isso não vai acontecer. Portanto, isto permite-me duas coisas. Ou abordar um cliente dizendo que eu vou ter mais uma camada de proteção em cima da que já existe, e essa camada de proteção chama-se WebRoot, que eu posso instalar o WebRoot por cima do que já existe, ou, em alternativa, dizer assim, muito bem, eu vou instalar o WebRoot, mas não tenho que programar muito bem programada a desinstalação do que existe, porque eles podem coexistir. Então eu instalo o WebRoot, garanto a minha segurança de nova geração e depois vou desinstalando o que lá estava à medida que vou tendo tempo e à medida que vai sendo preciso. Portanto, não é preciso aquelas programações muito complicadas de saber planificar muito bem a instalação e a remoção do antivírus que existe, porque não podemos deixar o cliente desprotegido. Visibilidade de endpoints infectados e remediação automática, pois com certeza que sim, é uma funcionalidade básica do WebRoot. A arquitetura baseada em cloud, já falámos nisto, resolve o problema dos computadores antigos sem capacidade para correr antivírus. Isto também é muito importante. O WebRoot é de tal maneira leve que no caso das escolas é muito importante que isto aconteça, porque há muita escola que tem ainda parques informáticos antigos e que precisa de segurança de endpoint. O WebRoot é muitíssimo indicado para este tipo de situação. Além disso, tem um Global Site Manager que permite aos meus amigos, como fornecedores de serviços às escolas, ter uma consola central onde vão gerir todos os antivírus da escola e, portanto, eventualmente cobrar à escola um serviço e não propriamente vender qualquer coisa à escola, vender um produto à escola. Podem cobrar um serviço garantindo que a escola está protegida e meus amigos sentados nas nossas empresas conseguem, através deste GMS, controlar tudo quanto é o aspecto de segurança de endpoint nas escolas. Automatizado, eficiente, liberta tempo para trabalhar noutros projetos. Isso não é indiscutível. Há muita coisa que o WebRoot faz automaticamente, remediação, detecção e remediação automática, que liberta muito tempo para outros projetos. Continuando, segurança periférica Endian, mais conhecida por UTM, Unified Threat Management. Como é que a Endian ajuda a cumprir o regulamento? Porque, obviamente, o GDPR refere explicitamente que a adoção da melhor tecnologia é essencial para a defesa da própria rede. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é proteção periférica e controle de toda a informação que entra dentro da minha empresa e toda a informação que sai da minha empresa, através de um ponto único. Necessário implementar soluções que protejam os dados e que permitam avisar ao administrador da rede do risco potencial para uma reação em tempo real às ameaças. Isto são tudo pequenos extratos do GDPR. As appliances UTM da Endian, software e hardware, têm todas as ferramentas que permitem prevenir, proteger e controlar a rede. Porquê é que é software e hardware? É que é mais correto software ou hardware, porque já vamos ver à frente que as appliances podem ser de software ou hardware. As appliances na UTM Endian são produtos completos e simples de utilizar. Vêm com tudo o que é necessário para garantir a proteção máxima de rede, sem módulos. O que é importante aqui, porque é que nós fazemos questão em sublinhar esta questão dos 100 módulos? Porque há concorrentes nossos que vendem UTM, que vendem as UTMs aos bocados. É a mesma coisa que eu comprar um carro. Isto não é um produto do IKEA que eu compro aos módulos e vou montar em casa. O produto tem que ser completamente já parametrizado. Isto tem que estar completamente com todas as funcionalidades necessárias para garantir a segurança da rede. E não ter que acrescentar módulo para isto e módulo para aquilo. Há um mínimo que tem que ser assegurado e esse mínimo a Endian garante de forma absolutamente inequívoca. A solução integra também um serviço de hotspot muito potente. As appliances da Endian estão disponíveis em hardware, software ou virtual. Ou seja, hardware físico, uma appliance física, portanto é um hardware. Software eu posso aproveitar, isto é muito importante para as escolas, eu posso aproveitar um hardware que a escola já tenha, que já está semi-obsoleto e que a escola já não usa muito, ponho-lhe uma placa de rede garantindo 3 portas de rede, 4 portas de rede, peço desculpa, e instalo o software da Endian diretamente, sem Windows, diretamente em cima deste hardware. Isto permite-me utilizar o hardware que a escola já tenha, reduzindo drasticamente o custo de uma solução do UTM. Ou virtual, que eu posso instalar a Endian em cima de uma máquina virtual, de um hipervisor que já tenha instalado na escola e, portanto, também aproveitar de certa maneira um hardware que já exista com esse hipervisor. Cá está, appliance hardware, appliance virtual e appliance software. Acabei de explicar minimamente o que isto era e, portanto, é fácil entender.
volto a salientar a questão da appliance software, que no caso das escolas pode ser muito interessante, porque reduz significativamente e aproveita a hardware que já lá está, eventualmente posto de lado ou quase a ser posto de lado. Ora bem, outro problema das escolas tem a ver com as VPNs. E as VPNs hoje em dia são muito usadas, os professores têm que ter acesso muitas vezes os próprios alunos à escola, e é preciso garantir que essas conexões VPN são seguras, são encriptadas e a nível de SSL ou até superior, e que haja de facto um controle sobre o que é que com passwords de validação seguras, e que haja um controle efetivo das VPNs que eu estou a usar. Utilização de rede em tempo real, saber o que está a acontecer neste momento na sua rede, que aplicações estão a usar os utilizadores. A solução da Endin permite controle em tempo real do tráfego de rede com um dashboard intuitivo. Eu consigo perceber o que é que se passa na minha rede, que dados é que estão a passar de um lado para o outro, qual o volume, e aí sim perceber se há alguma coisa anómala ou não que se passa dentro da minha rede. Arquivo histórico de dados e relatórios web, e-mail, segurança e muitos outros configuráveis através de parâmetros pré-definidos. Portanto, eu posso ter relatórios para perceber o que é que se passou na minha rede, para perceber o que é que se passa, qual é a tendência da minha rede, se o tráfego está a aumentar e se eu tenho que pôr mais dispositivos, mais switches, tenho que mudar alguma coisa dentro da minha infraestrutura para garantir que a velocidade da escola e a velocidade de acesso aos dados é importante. Porque os dados têm que estar... Há aqui uma coisa muito importante que eu não sei se já frisei, mas faço questão de frisar agora, que é tudo isto tem que impactar o menos possível na operação da escola ou de qualquer empresa. Impactar o menos possível. E a nossa preocupação é também garantir que o RGPD é cumprido, mas sem parar a escola. Não se pode encriptar a informação toda da escola e depois, cada vez que é preciso ter acesso a um dado, tem que desencriptar, ler e voltar a encriptar. O tempo que isto demora é completamente incomportável para a velocidade da informação de hoje em dia e para a velocidade que temos que ter em todos os nossos negócios e todas as nossas atividades hoje em dia. Portanto, o controle de reação em tempo real em IPS, Web Email Security, Advanced Content Security, Intrusion Prevention e filtro de conteúdos são funcionalidades das UTMs que hoje em dia são fundamentais para esta problemática toda. O Wi-Fi Bring Your Own Device, nas escolas isto é clássico. Os alunos hoje em dia, especialmente nas instituições privadas, interagem muito com os professores com o seu próprio dispositivo móvel, seja ele um smartphone, seja ele um tablet, portanto é o Bring Your Own Device. Os professores a mesma coisa, trazem o seu telemóvel para dentro, o seu tablet para dentro da perimetria da rede, e portanto é preciso garantir que esses dispositivos, quando estão ligados à rede, estão ligados de uma forma segura, acesso à internet fácil e seguro aos visitantes, separação da rede administrativa da escola e dos estudantes, tem que haver uma separação clara entre as redes que os estudantes usam e as redes que a escola usa, migração segura dos visitantes sem comprometer a rede, com autorizações de acesso, limitações, regras de filtros, tudo isto a Endin e os hotspots permitem fazer. Bloqueio de aplicações, chats não apropriados, isto é fundamental, como WhatsApp, Facebook e outros, que dentro do perímetro da escola não devem ser usados. Outra problemática muito importante tem a ver com fuga de informação, DLP, Data Leak Protection. Isto é um palavrão que normalmente traz uma carga muito negativa atrás, mas não é. Hoje em dia está completamente está desmistificada esta questão do DLP ser uma coisa completamente inatingível, e nós temos tido nos últimos 3 ou 4 meses uma prova cabal disso mesmo. A segurança é parte fundamental da estratégia de conformidade, proteção de dados sólida e abrangente com tecnologias avançadas e altamente eficazes. O que é isto? DLP. Muito bem. Está provado por analistas que dizem, o IT Channel assim diz, que 48% do DLP vai representar maior investimento, 48% das empresas diz que o DLP vai representar um maior investimento para as organizações com o GDPR nos próximos 12 a 18 meses. Vamos aproveitar esta tendência. É fundamental aproveitar isto. Nós temos tido muitos casos nos últimos meses de pedidos de orçamento de device lock, de pedidos de opinião sobre o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer, o que é que as empresas devem fazer. Portanto, o DLP está a começar a fervilhar e vai ser de facto nos próximos tempos um must para todas as empresas. 91% das organizações sentem-se vulneráveis às ameaças internas e externas, não têm ferramentas para lhes fazer face. É importante que entendam que está provado que mais de 60%
das fugas de informação que existem numa empresa, ou de que as empresas são alvo, digamos assim, mais corretamente, tem origem interna, seja ela por negligência, seja ela por atos maliciosos, seja ela por ataques, seja ela por que for, mas é de origem interna e não de origem externa, porque as empresas normalmente têm uma tendência muitíssimo maior a protegerem-se do que vem de fora, esquecendo-se muitas vezes de proteger do que está dentro. E dentro das empresas há muitas vezes, até por negligência, porque as pessoas querem trabalhar mais depressa e põem dados aqui, põem dados acolá onde não devem pôr, e é preciso impedir que isso aconteça. É evidente que é preciso formar as pessoas, é preciso educar as pessoas, mas isto não chega. É a mesma coisa que um estacionamento proibido só é de facto real se for impedido fisicamente de se lá pôr um carro. Porque senão há sempre alguém que lá põe o carro porque acha que não vai demorar tempo nenhum e esse tempozinho que ele lá está é o suficiente para apanhar uma multa. Aqui pode-se passar o mesmo. Ora bem, o artigo 32 é claríssimo e diz: o DLP é necessário para respeitar o princípio da integridade e confidencialidade do GDPR. Os dados pessoais dos alunos e colaboradores têm de ser protegidos contra violações de dados. Os estabelecimentos escolares têm que implementar as medidas técnicas adequadas que evitem a fuga de dados pessoais de alunos, professores, para assegurar um nível de segurança adaptado ao risco. GDPR, artigo 32. Não é a Minitel que o diz, foi quem fez o GDPR. Portanto, é fundamental perceber-se que um software que permita controlar os dados da fuga de informação de dentro para fora da empresa, ou da escola neste caso, é fundamental. Os dados são todos, dados pessoais dos alunos, pautas com classificações, dados de pesquisa e investigação, metodologias de ensino que são próprias da própria escola, muitas vezes, dados de saúde e segurança social, são dados que são dados pessoais de cada pessoa, de cada aluno e de cada professor, e de cada docente que trabalha na escola. As fugas de informação armazenadas em rede ou copiada para dispositivos externos, em iPads, iPhones, smartphones, USB flash ligados ao endpoint ou à rede, descarregam dados através da rede por ataques. Tudo isso são fugas potenciais de dados. Erro humano, cá está, conjugado com falta de políticas adequadas, e-mails enviados para os pais errados. Eu mando para um pai, engano, meto J e em vez do João certo vai para o João errado. Aí está uma fuga de informação complicada. Informação sobre o aluno encontrada numa impressora. Pois é, eu esqueci-me de uma folha na impressora e alguém pegou. Acontece tantas vezes. Aqui na Minitel acontece muitas vezes ir à impressora e está lá não são dados pessoais, mas está lá uma folha que alguém se esqueceu lá. Fecheiro de dados dos colaboradores colocados numa drive partilhada, que não deve. Não deve, a não ser que essa drive seja segura. Portanto, eu não posso aceder a essa partilha sem ter o direito a aceder. Quais são as consequências desta desgraça toda? Impacto financeiro com multas de não cumprimento que voltam até 20 milhões a 4%, já falámos sobre isso. Tem que notificar até 72 horas a CNPD, afetar a reputação da escola, crucial para as instituições de ensino essencial no recrutamento de alunos. É fundamental, se amanhã se sabe que uma escola teve um ataque e que os dados foram parar a um hacker qualquer, se calhar os pais amanhã pensam duas vezes a pôr lá esse aluno. Afetar os rankings universitários, também é importante que depois isso acaba por puxar a escola cá para baixo nos rankings. O Device Lock tem basicamente 4 módulos e é importante que se entenda que o Device Lock é um software modular, não é preciso ser comprado todo ou ser instalado todo do início, mas pode ir aos bocadinhos. O Device Lock básico é o controle de portas de dispositivos de gestão da administração centralizada. Portanto, aqui controlamos o que é o acesso ou não a portas USB, se eu posso ou não usar portas USB, que pens é que podem entrar, que pens é que não podem entrar, e se há ou não dispositivos que possam ser lidos pelas portas USB. O Network Lock, controle avançado de aplicações a nível contextual das comunicações, ou seja, pondo isto de uma forma um bocadinho mais clara, eu posso ou não enviar mensagens no Facebook com attachments, eu posso ou não fazer print screens, eu posso ou não fazer copy-paste, eu posso ou não enviar e-mails com attachments de determinadas características. Tudo isto eu posso controlar através do Network Lock, que é sempre adicionável ao Device Lock. O Device Lock é base e tem que estar sempre. Portanto, o Device Lock base pode ser conjugado ou com o Network Lock, ou com o Content Lock, ou com o Network Lock e o Content Lock, ou com o Discovery, que já lá vamos. O Content Lock o que é que me faz? Permite-me inibir e controlar o envio de documentos para fora da empresa que tenham determinadas keywords. Se eu não quiser que uma escola envie lá para fora, seja de que forma for, um documento que diga aqui vai os dados pessoais de um aluno,
é possível evitar isto. Que eu ponho lá no Content Log, dados pessoais é coisa que não pode sair. E o device lock imediatamente bloqueia o e-mail, e mesmo que o e-mail tenha um anexo, e esse anexo vai ser alvo de uma OCR, e nesse OCR, se encontrar esta keyword, ele não sai. O Discovery é uma ajuda fundamental a um ponto que nós já frisamos nos slides atrás, que tem a ver com a organização documental e o workflow documental das escolas. Ou seja, classificação de documentos através de regras pré-definidas pelo IT ao device log, reportar, report, scan, detecção e remediação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu consigo definir que tipo de documentos é que vou à procura, que tipo de frases dentro destes documentos é que existem, dentro de todos os meus servidores da minha rede, e aplicar determinadas regras. Por exemplo, uma forma muito fácil de entender isto. Se eu quiser procurar dentro dos meus shares todos os documentos que digam a palavra confidencial e aplicar determinadas regras que só dentro da AD determinadas pessoas podem ter acesso a elas, eu consigo com o Discovery fazer isso. Procuro todos os documentos dentro da minha rede que tenham aquelas características e aplico as regras de segurança que eu à partida defini. Isto é muito útil para eu classificar a documentação e para eu conseguir proteger essa informação que é classificada. Ora bem, device lock, vantagens únicas, solução prioritária para o GDPR, já explicámos porquê. É fundamental proteger a informação e ter a certeza que as ameaças que eventualmente possam ser internas estejam devidamente salvaguardadas. O melhor controle preventivo para os endpoints, mais canais de informação e comunicação protegidos, mais cenários de fluidos bloqueados, controle e qualidade mais elevados. Controle DLP para instituições de ensino de qualquer dimensão e que lidam com um conjunto de informação cada vez maior. Active Directory como plataforma de gestão, DLP, ou seja, o Device Lock é completamente integrado com o Active Directory. Ou seja, os grupos, eu posso aplicar políticas e posso aplicar restrições e controles de acessos em função dos grupos que eu tenho definido na AD, que já à partida têm determinadas hierarquias. Portanto, posso usar essa AD para conseguir facilitar a implementação do DLP. Poupança de custos porquê? O preço é reduzido. Acreditem que nós temos feito propostas de device lock na ordem dos 4, 5, 6, 10 mil euros. Para proteger a informação não tem nada, não é demais. Não são 100 mil, como já há outros concorrentes da device lock que têm esse tipo de custo. Não é assim. Além disso, eu posso subir, se o meu orçamento for mais curto, eu posso subir para aquilo que nós chamamos de mínimos olímpicos e depois ir acrescentando, à medida que eu tenho mais orçamento, outras funcionalidades que me permitam ir ainda mais além na segurança e segurança interna. Cá está, granular e upgrade, eu posso de facto modularizar isto e confiança a 100%, porque se forem ao site da Device Log vão ter a oportunidade de perceber a quantidade de clientes das mais diversas indústrias, desde a segurança, médica, educação, finanças, policial, que usam esta solução. São N polícias por todo o mundo, não só nos Estados Unidos, como na Alemanha, como na Suécia, enfim, há de facto por todo o lado. O Device Log está implementado e foi Editor's Choice Award do PC Magazine 2017. Próximo passo, Q-Trends, backup, disaster recovery, etc, e velocidade de acesso aos dados. Fundamental tudo isto. E, mais uma vez, há aqui um artigo que vamos ver à frente, do RGPD, que diz claramente que as empresas têm que ter a capacidade de recuperar, têm que ter os sistemas necessários à recuperação de um desastre em tempo útil. Responde aos desafios da instituição de ensino a nível de proteção de dados e continuidade, orçamentos limitados, que voltamos ao mesmo problema, poucos provedores de TI, sim senhor, necessidade de proteção em um grande número de dispositivos utilizadores. Já falámos sobre isto, é uma realidade que é incontornável. Desenvolvemos uma solução fácil, flexível, escalável, que cresce com as suas necessidades. Esta marca Q-Trends é uma marca criada pela Minitel, junto a duas tecnologias representadas por nós. Muitos de vós que aqui estão a assistir já conhecem esta tecnologia. É um KNAP com um software da Unitrends dentro, criando assim uma appliance de backup e disaster recovery. E daí nós chamamos um sistema integrado de backup e continuidade, all in one, chave na mão, sai da Minitel, instalado e pronto a funcionar.
não há necessidade de grandes configurações, apenas de configurar os backups e de dar os IPs, obviamente, os IPs são fundamentais, nós não os podemos saber aqui, se os quiserem partilhar connosco também os podemos criar, e é preciso programar os backups, e dizem-nos aqui os nossos homens da pré-venda que quaisquer 20 minutos a meia hora eu consigo programar backups dentro do sistema Unitrends que está pronto a funcionar. Portanto, todo o ambiente dizia eu, all-in-one, chave na mão, intuitivo para a data center de educação, faz mais com menos, efetivamente, supervisiona todo o ambiente através de uma interface intuitiva e numa única consola, não precisa de N consolas. Pronto a funcionar, sem perder tempo e com custos menores. Vão ver aquilo que eu digo dos custos menores. E, atenção que é importante perceberem, quer a KNAP apoia a Unitrends, quer a Unitrends apoia a KNAP. Portanto, esta solução já foi apresentada aos dois fabricantes e ambos está neste momento num processo de certificação por ambos, mas ambos os fabricantes já nos disseram que, sim senhor, está completamente aprovada e podem avançar com ela, e nós já temos N soluções dessas em funcionamento em Portugal e com muitos bons resultados, diga-se de passagem. Ora bem, implementar medidas técnicas e organizativas, cá está o tal artigo que eu falava há bocado, a fim de garantir um nível de segurança adaptado ao risco, incluindo a capacidade de recuperar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais em tempo útil, na eventualidade de um acidente físico ou técnico. Mais claro que isto, nem água cristalina. Um método para testar regularmente, aceder e avaliar a eficácia das medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança do processamento. O que é que isto quer dizer? Não basta eu dizer que tenho que provar que tenho e tenho que ser capaz eu próprio de auditar essa minha tecnologia. Ou seja, se eu tenho um sistema de backup e disaster recovery, eu tenho que ser capaz de auditar que, se caso eu tenha um desastre complicado de nível técnico ou físico, eu sou capaz de recuperar desse desastre em tempo útil. Eu tenho que ter um software capaz de me fazer isso. E então, daí nós recomendarmos vivamente a Unitrends e a KNAP e a nossa solução de appliance backup chamada Qtrends. A solução de backup e disaster recovery suporta todos os ambientes de infraestruturas físicas e virtuais, mais de 250 versões de sistemas operativos. Digam um e é difícil não estar. Até a AX DBM 400 o Unitrends faz backup. Linux, macOS, Windows, desktops e servers 2016, o que quiserem. De variadíssimas edições de Linux, CentOS, enfim, é quase impossível descobrir o sistema operativo que o Unitrends não trata. Oferece um portfólio de várias appliances com software configurado, encriptação 256 para proteger os dados e de duplicação incluída, de duplicação efetiva inline incluída. Todos nós sabemos o que isto quer dizer. Detecção de ransomware é uma novidade recente no backup da Unitrends, que é a detecção de ransomware através do quê? É muito simples. É o ovo de Colombo. Eu vou comparar o meu backup com os dados que estão em produção. E se o meu backup estiver muitíssimo diferente dos dados que estão em produção, com coisas muito estranhas, eu alerto o TI Manager e digo assim, meu caro amigo, verifica lá o que é que está a passar, porque o backup está completamente diferente dos dados em produção. E não é só uma questão de tamanho. Há aqui a configuração dos ficheiros que ali estão dentro e dos metadados que lá está dentro não faz sentido. E, portanto, com esta detecção de ransomware, a Unitrends consegue introduzir dentro de uma solução de backup esta capacidade de alertar que eventualmente podemos estar a ser encriptados ou qualquer coisa do género. Detecção proativa, saber se foi atacado, qual é o impacto de uma interrupção, se tem um problema de recuperação ou se o backup por hardware falhar. Aprendizagem, máquina e proatividade. Teste de recuperação, já falei nisto há bocado quando li ao ponto 2 aqui em cima. Automatizado para testar o plano de disaster recovery. É fundamental eu perceber se o meu disaster recovery vai funcionar ou se as minhas máquinas virtuais ou se o meu servidor não são capazes de arrancar depois de reposto o backup. Garantia de recuperação, recupera a qualquer altura em tempo útil. Reparem que dentro do KNAP, na solução Qtrends, está a solução de backup e está a solução de disaster recovery. E eu consigo, através da Unitrends, agarrar nas máquinas que estão lá dentro, backupadas, digamos assim, e fazer o deploy delas para o outro lado e rapidamente pô-las no ar. Automated Failover, DR teste e relatório de conformidade localmente ou na cloud. Eu posso, efetivamente, fazer um relatório de conformidade
dentro de determinadas versões de software, não em todas, já vamos perceber isso à frente, não em todas, mas posso ter uma solução que me permite fazer, de facto, esta auditoria, e a proteção SaaS para aplicações críticas como Exchange, SharePoint e OneDrive também existe. Ora bem, aqui falamos um bocadinho de custos, que é importante sempre. Nós dizemos que isto é muito barato, muito barato, mas é preciso provar que é barato. Reparem que uma solução Qtrends com uma licença de Essentials da Unitrends e com um KNAP TC251A com 8 GB de RAM e com 2 TB de discos, custa a revenda 626 euros. Significa isto que os meus amigos podem vender uma solução para uma pequena empresa de backup e disaster recovery por menos de 1000 euros. Eu, honestamente, não considero isto caro. Não considero isto caro para uma solução de backup e disaster recovery com a qualidade da Unitrends. Queremos subir de versão, vou explicar rapidamente quais são as diferenças entre estas versões. Essentials é uma solução que permite fazer backup de máquinas físicas ou máquinas virtuais até 10 recursos, ou seja, até 10 máquinas físicas ou até 10 CPUs, caso de máquinas virtuais. Como é que isso se licencia? É muito simples. Se eu tiver uma máquina física a correr, por exemplo, base de dados SQL, eu tenho uma licença para essa máquina física. Se eu tiver uma máquina física em que tenho um hipervisor, seja ele Citrix, Hyper-V ou VMware ou KVM, e essa máquina física tiver dois CPUs, eu tenho que ter 2 licenças lá, independentemente, e aqui é importante face à nossa concorrência, independentemente do número de VMs que esse hipervisor vai tratar. Podem lá estar 100 VMs dentro. Se os dois CPUs forem capazes de tratar essas 100 VMs, eu só preciso de 2 licenças. Se for só um CPU, só preciso de uma licença. O Standard acrescenta ainda ao Essentials a capacidade do Second Site Replication gratuito, ou seja, no fundo são 2 licenças numa. Eu consigo fazer a replicação do meu backup para um segundo site e aconselhamos, obviamente, que esse site seja off-site, seja fora da instituição, fora da escola, fora da empresa, fora de onde for. O Enterprise acrescenta a Standard tudo aquilo que a Standard tem, mais a capacidade de fazer backup em SQL, granular, ou Exchange granular, ou SharePoint granular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, na Essential e no Standard, eu consigo fazer backup da base de dados. Só consigo fazer backup da base de dados inteira. E tenho que a desligar. Tenho que parar os serviços SQL, o que muitas vezes não é um problema, porque as escolas à noite não funcionam. E, portanto, eu posso parar o SQL, fazer o backup, e quando acaba o backup, voltar a pôr o SQL a funcionar. É possível fazer isto no script. No caso do Enterprise, não é preciso parar o SQL, ele faz o backup granular da base de dados, sem ter necessidade de parar, e, portanto, com a base de dados em funcionamento e com a base de dados aberta. O Enterprise Plus acrescenta o Enterprise Plus, acrescenta ao Enterprise 2 coisas: NDMP, para quem usa NetApps e afins, e a capacidade de ter Reliable DR e Crawl on Track. Reliable DR é o tal software que me permite a auditoria aos meus backups, para eu garantir que o meu procedimento de disaster recovery, com os meus RTOs e com os meus RPOs são efetivamente cumpridos, e acrescenta ainda a capacidade granular de eu recuperar um e-mail da minha base de dados de e-mail. Enquanto eu no Enterprise recupero a base de dados toda, no Enterprise Plus, através do Crawl on Track, eu consigo recuperar um e-mail dentro da minha mailbox. Há atenção depois aqui à coluna da direita que está encarnado, que diz que até final deste mês, 29 de dezembro, que é o último dia útil deste mês, há uma promoção interessantíssima que põe o Enterprise Plus mais barato que o Enterprise. Ok? Portanto, é aproveitar, tá, se tiverem clientes, para este tipo de configuração mais avançada. Atenção aqui em baixo, configuração do rádio incluída, ou seja, como eu disse, nestes Qtrends, a máquina sai daqui instalada e pronta a funcionar, com a máquina virtual da Unitrends devidamente instalada, devidamente testada e a funcionar. São com preços de saída, com suporte da Unitrends a 12 meses. Os preços indicados incluem componentes independentes cujos preços podem variar. É importante que estes preços são à data de hoje. Como sabem, isto são discos, os preços dos discos variam com muita frequência, portanto, consultem-nos sempre antes de fazerem uma proposta, porque nós, se uma semana mudar de uma semana para a outra, pode haver diferenças de discos que às vezes têm algum significado.
Nós aqui fizemos questão de pôr aqui um bocadinho da Crucial, que é uma das representadas fabricantes de memórias que nós temos, fazer aqui um bocadinho da apologia da Crucial. Porquê? A Crucial é uma marca comercial que pertence ao segundo maior fabricante de memórias do mundo, Micron. A Micron, que muitos de vós conhecem, que equipa, por exemplo, SSDs que vêm dentro dos HPs e a memória, muita dela é Micron. A primeira grande fabricante mundial é a Samsung, o segundo maior fabricante mundial de memórias é a Micron. A Micron fabrica efetivamente os chips e dá esses chips à Crucial para a Crucial fazer não só SSDs como a memória DRAM. Nós aconselhamos que os produtos, o hardware mais antigo seja alvo de uma upgrade, não só de memória como de SSD, porque torna o hardware, com um pequeno investimento, consegue-se ressuscitar máquinas que já estão à partida mortas. E é obviamente que isto é importantíssimo em termos da segurança de dados. Porquê? Porque quanto mais depressa eu tiver os dados tratados, mais depressa eu os garanto que eles estão seguros. E, portanto, para nós é muito importante que os sistemas lentos hoje em dia são sistemas à partida inseguros. Os sistemas têm que ser rápidos, ser capazes de responder rapidamente a qualquer ação que nós peçamos e, portanto, o SSD e a memória são coisas fundamentais a ter em conta em toda esta problemática do RGPD. Por último, temos a questão da mobilidade. E aqui temos duas soluções. Uma de encriptação e de controle do uso de pens e outra de EMM, ou mais conhecida, de sigla para Enterprise Mobility Management. Ora bem, Data Locker. Data Locker é uma solução de encriptação por hardware de softwares de pens, discos ou de cloud. A encriptação é FIPS 142 nível 2, certificada, portanto isto é uma certificação de nível militar, e é uma encriptação feita por hardware, ou seja, as pens que trabalham com a Data Locker são pens que têm dentro da própria hardware da pen o algoritmo de encriptação. Portanto, não é um software que vai encriptar a pen, é a pen que se auto-encripta, digamos assim. E isto porquê? Porque nós há pouco falámos que os professores e os alunos, etc., podem ter a necessidade de levar informação para casa. Os docentes podem ter a necessidade de levar informação para casa. Como é que eles a levam? Levam numa pen perfeitamente normal, que amanhã podem perder, deixam no autocarro, deixam dentro do carro, roubam e a informação que lá dentro fica acessível a qualquer pessoa claro, que encontra a pen? Não pode ser. Isto é completamente contra o RGPD e no caso disto acontecer, há que reportar à CNPD. E, portanto, o que aqui se diz é que há uma solução chamada Data Locker que, através de pens, por exemplo, uma parceria que eles têm com a Kingston, que é uma representada nossa também, que permite a encriptação de pens e o controle efetivo do uso dessas pens através de uma consola que vamos ver à frente, chamada Safe Console. Portanto, a encriptação da Data Locker liberta a organização de reportar a disponibilidade do roubo perdido nas 62 horas, na medida em que não origina risco. Claro, se eu perder uma pen encriptada, não preciso obviamente de comunicar a CNPD, porque a pen ninguém vai conseguir ler, será, a não ser que consigam quebrar a cifra de encriptação, daqui a 2 anos já não tem importância nenhuma. Como nos dados perdidos não é preciso reportar discos externos ou flash USB perdidos e flash USB à CNPD, caso ocorra um incidente de extravio ou roubo. Por outro lado, só com os autorizados podem transportar dados e isso reduz as ameaças internas que podem estar na origem da fuga de dados. E porquê? Porque através de uma gestão centralizada, este ponto que aqui vem em baixo, com software da Safe Console, eu consigo controlar efetivamente todo o meu parque de pens e saber quem é que usa e quem é que tem direito a usar pens, independentemente das portas estarem ou não bloqueadas. Se eu tiver um computador em que as portas não estão bloqueadas porque eu preciso lá usar pens, eu ainda assim, através da Safe Console, consigo saber quem é que lá põe pen e autorizar se aquela pessoa pode ou não lá pôr a pen, porque ela vai ter que introduzir uma password ou um certificado digital de autorização. E, portanto, eu consigo saber onde é que a pen está, quem é que utilizou a pen e, eventualmente, até à distância, controlar o que é que a pen está a fazer e limpar os dados da pen, caso eu considere que a pen está a ser mal utilizada. Acesso seguro a dados e aplicações em qualquer lugar, utilizando em virtual qualquer tablet ou PC. Okay? Atualização de dados no laboratório, no terreno ou no gabinete da sala de aula ou em casa. Acesso a aplicações institucionais, dados de outras quando participam em conferências. Portanto, tudo isto são motivos para que haja mobilidade
dados transportados de um lado para o outro. Trabalhar de forma segura com o registro de instituições e aplicações em qualquer lugar. Proteger os dados pessoais e educacionais de pesquisa com encriptação ao nível militar e um invoco do sistema de utilizador não autorizado, ou seja, não é uma pena de plástico. Não estamos a falar de uma pena de plástico em que eu posso facilmente parti-la e eventualmente tirar de lá o chip por dentro e me levar aquilo a um laboratório maluco que até, se calhar, daqui a 6 meses consegue desencriptar aquilo. As penas são blindadas e metálicas e muitas vezes à prova até de água. Protege as identidades digitais para evitar fugas fraudulentas ou roubo de dados. Unidades USB seguras de gestão centralizada, o IT pode forçar acesso e utilizar políticas a partir de uma consola centralizada. Eu acabei de dizer isto há pouco, através da Safe Console, eu consigo não só saber onde a pena está, controlar a pena à distância, apagar ficheiros que lá estão dentro, desbloquear a pena caso ela seja bloqueada, esteja ela aqui ou esteja ela na China. Controlar e proteger as unidades USB que são portáteis e podem conter grandes montantes de dados sensíveis, sendo facilmente roubadas, perdidas e utilizadas como portadora de vírus ou malware. Aqui uma coisa importante, a própria pen pode ter como opção um anti-malware residente na própria pen e sempre que eu introduzo um ficheiro lá, ela vai avaliá-lo. Gerir centralmente o acesso e a utilização dos dados, está aqui uma palavra especialmente, centralizadamente, é uma palavra bestial. O acesso e a utilização dos dados independente de onde se encontram os utilizadores, reforço de política de password, reset da password remotamente e auditoria para conformidade. Aí está. Tudo isto eu já disse e já expliquei como é que funciona através da Safe Console. Conformidade com o GDPR através da gestão de endpoint adequada, auditoria e reporting avançado, evitando o elevado custo de uma fuga de dados. Aqui a questão da mobilidade é muito importante. As pessoas não ligam nenhuma a isto, mas pensem quantas pessoas não andam todos os dias com dados de um lado para o outro, dados esses que a partir de maio do ano que vem vão ser considerados sensíveis, ou já são sensíveis hoje, mas vão ser considerados completamente dados que devem estar debaixo de proteção. N, todos os dias. Outro problema muito complicado tem a ver com o uso de dispositivos móveis e tablets, sejam eles tablets, sejam eles smartphones, que hoje em dia, enfim, quem é que não tem um smartphone? E então, nós temos uma solução canadiana que se chama SOTI, Mobile Control, que faz Enterprise Mobility Management. O que é que permite? Permite gerir e proteger um grande número de dispositivos da escola, dos alunos e dos professores, uma curva de aprendizagem muito mais pequena, facilidade de implementação, políticas de segurança avançadas, possibilidade de bloquear o acesso a apps e funcionalidades não desejadas. E isto de uma forma geográfica, ou seja, eu posso permitir que dentro da escola o aluno só tenha acesso a aplicações escolares e fora do perímetro escolar, através do GPS, eu liberto o telemóvel dele e ele passa a ter acesso a todos os seus componentes lúdicos que existem dentro do telemóvel. Ultrapassar a maior parte dos desafios associados à implementação da tecnologia móvel na escola, incluindo a conformidade com o GDPR. Lidar com vários sistemas operativos, iOS, Windows, Android e Linux, é importante. O Mobile Control é uma solução comprovada de gestão de mobilidade empresarial que garante a gestão dos dispositivos durante toda a sua vida útil, desde a implementação até à sua eliminação. Portanto, há um controle efetivo de tudo aquilo que aconteceu ao novo dispositivo móvel, que aplicações instalei, que aplicações desinstalei, que dados aquele dispositivo teve, que dados aquele dispositivo não teve, tudo isto lá está. Controle dos aspectos de mobilidade empresarial, a implementação vem em massa das regras de segurança em segundos. É importante perceber-se que se eu tenho uma rede de dispositivos móveis que depende da minha consola, eu, através de um simples clique, consigo fazer o deploy de regras de segurança e de software para todos os dispositivos móveis em simultâneo. Portanto, não há aqui a necessidade de eu chamar os dispositivos a mim para ligar e para fazer. Eu, através de Wi-Fi ou através de 4G, eu consigo efetivamente fazer aplicações e atualizações e controle dos dispositivos móveis. Como é que eu só para me ajuda à conformidade? Então vamos ver aqui rapidamente estes 8 pontos. A aplicação de passwords é criar dispositivos bloqueados, controle remoto para garantir a conformidade. O GDPR diz que requer prova de controle dos dados de utilização e passos de proteção necessários. Portanto, é que isto é o que o GDPR diz e isto é o que o SOTI faz. Reforça o uso da encriptação de dados nos dispositivos da instituição, ou seja, eu posso através da encriptação através da consola do SOTI, encriptar os dados que estão residentes no dispositivo móvel, apaga dados sensíveis do dispositivo prevenindo a fuga. Eu, se quiser, remotamente consigo apagar dados que considero
sensíveis, se assim entender e se entender que é necessário fazer isso, fazer tal ação. Permite criar um perfil de aprendizagem separado do perfil pessoal do aluno, que pode ser eliminado sem apagar a informação pessoal, atribuição do dispositivo a outro estudante. Aí está. Ou seja, se o dispositivo for da escola, eu apago os dados pessoais todos do aluno, não apago o que é conteúdo escolar e posso atribuir o dispositivo a outro aluno. Controle de aplicações e dados, permite à escola aprovar as aplicações, criar a própria App Store, Quiosque Mode. Eu posso, sim senhor, dizer aos alunos, meus caros amigos, as únicas aplicações que podem descarregar para o telemóvel dentro da contentorização que eu tenho são estas. Um de cada vez. Visualizar centralmente todas as versões dos últimos sistemas operativos e atualizá-los com os patches de segurança mais recentes. Tudo isso se faz remotamente de uma forma automática. Se eu tiver 100 dispositivos móveis dentro da minha rede, eu consigo, através de um clique, atualizar todos estes dispositivos, distribuir patches de segurança e garantir que os dispositivos estão atualizados com o software de segurança mais recente. Disponibiliza relatórios de validade do cumprimento do GDPR, exatamente, permitido ao DPO, o tal responsável pela segurança, manter um olho atento e provar que as medidas de proteção de segurança dos dados pessoais foram tomadas com facilidade através de um painel centralizado. Volto a frisar que é muito importante conseguir provar a quem de direito que todas as políticas estão implementadas e todos os requisitos necessários ao cumprimento do GDPR estão em funcionamento. Se ainda assim houver um ataque, pois temos que o reportar, mas apesar de tudo as multas são evitáveis. Proteção contra percas e roubos. Se o telefone for perdido, eu posso bloqueá-lo à distância, formatá-lo à distância para evitar que os dados vão parar onde não devem. Gestão, configuração de suporte remoto de dispositivos, já falámos nisso, configuração de redes Wi-Fi, distribuição de perfis VPN, settings de segurança, monitorização e restrição de acesso a conteúdos não educativos. Tudo isto é permitido é possível através da consola de gestão centralizada da software. Último, e resumindo tudo aquilo que foi dito, temos segurança de endpoint de next geração a webroot, as vantagens aqui ao lado, segurança de rede, Endian, UTM, Unified Threat Management All-in-One, portanto não é preciso juntar módulos, todos os módulos estão devidamente assegurados. A Device Lock, remediação de fugas e impedimento e controle de dados, de fuga de dados de dentro para fora da empresa. Que o terreno de solução de backup. Eu aqui vou dizer só mais uma coisa. Não há, no caso, vamos aqui focar um caso muito claro que tem a ver com ransomware, que tem sido, enfim, nos últimos tempos, um palavrão que tem sido ouvido muitas vezes. Não há solução nenhuma de anti-malware que garanta a 100% que não há ataques de ransomware. Isso é impossível. Quem disser isso não está a ser honesto, tecnicamente honesto. Portanto, isso é impossível. Agora, há uma coisa que eu garanto. Se eu tiver backups feitos efetivamente e com snapshots e com RPOs devidamente identificados, eu consigo recuperar de um ransomware e buscar um backup lá atrás, com um RPO que não tenha sido afetado, e repô-lo, se calhar perco 3 horas de dados, 4 horas de dados, mas pelo menos não pago o resgate e cumpro o GDPR, porque consigo recuperar de uma situação de desastre em tempo muitíssimo útil. Crucial, falámos há pouco que é importante que os sistemas sejam rápidos, porque quanto mais rápido é o ataque, mais rápido tem que ser a resposta. Data Locker, encriptação para garantir que os dados em movimento estejam seguros e estejam encriptados e não sejam acessíveis por qualquer pessoa. E só Mobile Control é Enterprise Mobility Management para eu controlar e conseguir ter uma gestão efetiva de todos os dispositivos móveis e de toda a minha rede de beyond, digamos assim. Vantagens dessas soluções: cumpre o GDPR, protege os dados sensíveis, demonstra e garante o tratamento adequado dos dados pessoais. Outra vez, é preciso provar que eu fiz e é preciso provar que eu tenho sistemas internos capazes de cumprir o GDPR. Atualizam as práticas de proteção de dados, utilizam ferramentas mais inovadoras de segurança, incluindo a aprendizagem máquina. Machine Learning, chama-se isto na linguagem mais técnica. Escaláveis e automatizadas para maior rapidez no desempenho e redução de custos de gestão de tecnologia. Não comprometem investimentos pré-existentes e capacidade de controle granular, fáceis de gerir e de qualidade, que respondem à escassez dos recursos humanos e financeiros da escola. É muito importante que aqui que eu volto a frisar o baixo custo, ou o custo, não digo baixo, o custo adequado destas soluções em função dos orçamentos disponíveis.
Nós tivemos muito cuidado com isto. Não fomos, é evidente que há soluções, se calhar, muito mais performantes. Mas para que é que eu preciso de uma NGFW numa Palo Alto, numa escola que tem 1000 alunos e que, de facto, as funcionalidades que a NGFW tem a mais me vão custar se calhar 10 ou 15 mil euros mais, quando eu posso, com o meu UTM, resolver o meu problema e cumprir com o GDPR e ter, de facto, uma solução eficaz de segurança perimétrica. É esta a questão que é preciso balancear. Não há orçamentos para tudo, há orçamentos limitados e é preciso encaixar o maior número de tecnologias disponíveis e precisas dentro desse orçamento. E é essa muito da nossa preocupação, além de que temos que garantir que todas estas soluções não impactam na operação da escola no dia a dia, por um lado, e por outro lado libertam, não obrigam os diretores da IT a terem uma constante ação sobre elas. Elas são capazes de trabalhar sozinhas, são capazes de gerir muitas das funcionalidades sozinhas e ter determinadas automatizações para garantir que não há um envolvimento extraordinário dos profissionais da IT das escolas, porque eles têm mais que fazer e têm outras prioridades. Tenho aqui dois exemplos em baixo. O Tenho Storage Backup é uma solução única pronta a funcionar e a WebRoot, solução endpoint que monitoriza várias implementações remotas com segurança inteligente de Next Generation, baseada na cloud, análise preditiva e machine learning. Portanto, apresentámos hoje aqui uma problemática, uma série de questões e apresentámos 7 soluções que resolvem isto de uma forma completa, 360 graus. Não deixámos aqui nada ao acaso e uma escola que implemente todas estas soluções, que se necessitar delas, evidentemente que está completamente segura e completamente compliant com o RGPD. Sem questões, eu gostaria de testar as nossas soluções. Escolher a sua dúvida com um dos nossos especialistas. Há cá uns quantos. E estamos à vossa disposição para qualquer dúvida que tenham, quer através do e-mail do Tiago Vaz, quer através do meu, ou do info.militar.pt, ou do telefone que aqui vem. E eu vou-me manter aqui um bocadinho para qualquer dúvida que queiram tirar, caso haja alguma pergunta para fazer. E renovo os meus agradecimentos por este tempo. Eu consegui fazer isto numa hora e 10. Normalmente demora uma hora, esticamos um bocadinho em mais 10 minutos, as minhas desculpas por isso. Espero que tenha sido útil e que tenhamos contribuído para, de certa maneira, esclarecer um bocadinho esta polémica e esta problemática do GDPR. Fico aqui um pouco à vossa disposição, por chat, para me fazer alguma pergunta que queira.